Por favor, me dê mais uma chance. A voz de Emma falhou enquanto ela segurava o telefone com mais força, observando seu reflexo no espelho rachado do banheiro do posto de gasolina onde havia parado. Sei que perdi a primeira entrevista, mas houve uma emergência. A voz do outro lado da linha era fria, definitiva. Senhorita Santos, esta é a terceira remarcação. Já preenchemos a vaga. A linha caiu. Emma ficou olhando para o telefone silencioso com as mãos tremendo. Essa era sua última chance. 8 meses de rejeições. 8 meses vendo suas economias desaparecerem dólar por dólar. 8 meses mentindo para sua filha Sofia, de 7 anos, dizendo que tudo ficaria bem. Ela jogou água fria no rosto, tentando lavar o desespero que parecia gravado permanentemente em suas feições. Não espelho. Ela mal se reconhecia. Antigamente, ela usava ternos caros para trabalhar. Tinha cartões de visita com títulos impressionantes e inspirava respeito em salas cheias de profissionais qualificados. Agora, ela estava implorando por um emprego de faxineira por $20 por hora e nem isso conseguia. Mamãe, nós somos pobres? Sofia perguntou naquela manhã segurando um sapato rasgado. A pergunta a atingiu mais profundamente do que qualquer bisturi jamais poderia. Emma endireitou os ombros e voltou para seu sedã surrado de 15 anos. Mais uma entrevista. A Morrison Industries estava procurando um zelador. Turno da noite, salário mínimo, mas era alguma coisa. Ela havia limpado casas, escritórios e até banheiros públicos nos últimos meses. Orgulho era um luxo que ela não podia mais se dar. O trajeto até a Morrison Industries a levou pela parte mais rica da cidade, passando por mansões com portões que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Ela tentou não olhar, tentou não se lembrar de quando costumava passar por bairros como esse a caminho do hospital infantil, quando tinha um propósito, quando salvava vidas. Ela estacionou no estacionamento dos funcionários atrás do enorme prédio de vidro e verificou sua aparência uma última vez. As calças pretas estavam limpas, mas gastas nos joelhos. A blusa branca havia sido passada 3 vezes para esconder o desbotamento. Seus sapatos rangiam levemente quando ela andava, mas eram profissionais o suficiente. Ela havia aprendido a prender seu longo cabelo escuro com rigor para esconder os fios grisalhos que apareceram da noite para o dia, depois que seu mundo desabou. A recepcionista mal ergueu os olhos quando Emma se aproximou. Estou aqui para a entrevista para o cargo de zeladora com o Sr. Harrison, 3º andar. O elevador está quebrado. As escadas ficam à sua direita. Emma subiu 3 lances de escada, com o coração batendo mais forte por ansiedade do que por esforço. Cada degrau a lembrava de quão longe ela havia caído. Ela costumava pegar o elevador privado para os andares executivos do hospital. Agora, ela subia escadas de serviço na esperança de limpar os banheiros em prédios como este. O corredor estava impecável, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade. Ela encontrou o escritório do Sr. Harrison e bateu suavemente. Entre. O Sr. Harrison era um homem magro na casa dos 50, com olhos cansados que sugeriam que ele já tinha visto muitas pessoas desesperadas entrarem pela sua porta. Ele apontou para uma cadeira de plástico do outro lado da mesa, sem tirar os olhos da candidatura dela. Emma Santos, sem experiência anterior em limpeza. Por que eu deveria contratá-la? Emma havia ensaiado essa resposta centenas de vezes. Sou confiável, trabalho duro e preciso deste emprego. Farei o que for necessário. Aqui diz que você tem uma lacuna no emprego. 8 meses. O que você estava fazendo? Procurando trabalho. A mentira saía mais fácil agora. Ela não podia contar a verdade. Não podia explicar que, 8 meses atrás, ela era a doutora. Emma Santos, uma das cardiologistas pediátricas mais jovens do estado, até que tudo deu errado. O Sr. Harrison finalmente olhou para ela. O cargo é no turno da noite, das 22 horas às 6 horas. 40 horas por semana, salário mínimo. Você será responsável por todos os 5 andares. É um trabalho físico. Você consegue fazer isso? Sim, senhor. Quando você pode começar? O coração de Emma deu um salto. Após meses de rejeição, alguém estava realmente lhe oferecendo um emprego. Imediatamente. Hoje à noite, se precisar de mim, ótimo.
Esteja aqui às 9h30 para a orientação. Não se atrase. Não dou segundas chances. Emma praticamente flutuou para fora do prédio. Finalmente, ela poderia dizer a Sofia que não precisariam se preocupar com o aluguel deste mês. Ela poderia comprar mantimentos sem contar cada centavo. Ela poderia parar de mentir sobre o motivo de comerem macarrão todas as noites. Ela estava tão perdida em alívio que quase não percebeu a comoção na garagem. Quase. O grito de uma criança perfurou seus pensamentos como uma faca. Não era uma birra infantil normal ou um ferimento no parquinho, mas o tipo de grito que fez todos os instintos maternos em seu corpo ficarem em alerta. O tipo de grito que ela já tinha ouvido muitas vezes em salas de emergência. Emma se virou na direção do som e os viu. Um menino, talvez com 8 anos, estava no chão ao lado de um carro preto de luxo. Um homem em um terno caro estava parado ao lado dele, sem ajudar, apenas parecendo frustrado e irritado. Levante-se, David. Pare de ser dramático. É só um arranhão. Mas Emma podia ver que não era apenas um arranhão. A criança estava segurando o peito, seu rosto estava pálido e sua respiração era rápida e superficial. Ela reconheceu esses sintomas imediatamente. Instintivamente, da mesma forma que uma mãe reconhece o choro de seu filho em uma sala cheia de crianças. Ele está com dificuldade para respirar. Ela gritou, já se movendo em direção a eles. O homem olhou para ela com desdém. Cuide da sua vida, senhora. Eu estou cuidando disso. Mas os lábios de David estavam começando a ficar azuis. Emma não pensou 2 vezes. 8 meses reprimindo seus instintos. 8 meses fingindo ser outra pessoa. 8 meses negando quem ela realmente era. Desapareceram em um instante. Ela largou a bolsa e correu. Afaste-se, ordenou ela com uma autoridade que surpreendeu até a ela mesma. Esta criança precisa de ajuda. Os olhos do homem se estreitaram. Alguém que definitivamente não era o que parecia ser. Quem você pensa que é? Este é meu filho. Emma já estava ajoelhada ao lado de David, suas mãos automaticamente verificando o pulso dele no pulso e, em seguida, no pescoço, fraco e irregular. Sua pele estava úmida, sinais clássicos de sofrimento cardíaco em uma criança. David, você consegue me ouvir? Ela perguntou suavemente, sua voz assumindo o tom gentil e tranquilizador que ela usava com milhares de pacientes jovens. Eu sou Emma, vou te ajudar. Os olhos de David encontraram os dela, arregalados de medo e dor. Não consigo respirar. Eu sei, querido. Você vai ficar bem. As mãos de Emma se moviam com precisão experiente, afrouxando a gola dele, posicionando-o para ajudar na respiração. Você já teve dor no peito antes, David? O menino assentiu fracamente. Emma olhou para o pai. Ele tem algum problema cardíaco? Toma algum medicamento? Não, ele está bem. Ele só está sendo... Olhe para o seu filho. Emma interrompeu com voz severa. Olhe bem para ele. Isso não é normal. Pela primeira vez, o homem realmente se concentrou em David, em vez de sua própria irritação. O sangue sumiu do rosto dele quando viu o que Emma viu. O sofrimento do filho não era drama infantil. Era real, sério e estava piorando. Precisamos chamar uma ambulância, disse o homem, pegando o telefone com as mãos trêmulas. Não há tempo, disse Emma, já apoiando David em uma posição que aliviaria a tensão no coração dele. Precisamos estabilizá-lo primeiro. Ela colocou a mão no peito de David, sentindo o ritmo irregular através de suas costelas. Sua mente calculava, analisava e diagnosticava com a velocidade e precisão que uma vez a tornaram uma das chefes de departamento mais jovens da história do hospital. David, preciso que você tente respirar comigo, ok? Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar e com calma. Ela demonstrou, exagerando a respiração para que ele pudesse acompanhar. Quem é você? Perguntou o pai, finalmente percebendo a precisão clínica nos movimentos de Emma, a maneira como ela parecia saber exatamente o que estava fazendo. Emma não respondeu. Ela estava totalmente concentrada em David, monitorando seu pulso, observando sua cor, ajustando sua posição à medida que sua respiração gradualmente começava a melhorar. Isso mesmo, David.
Você está indo muito bem. Sua voz era calma, profissional, completamente diferente da mulher desesperada que implorava por um emprego apenas alguns minutos antes. A dor está começando a diminuir, não é? David assentiu, sua respiração ficando menos ofegante. O tom azulado estava desaparecendo de seus lábios. Emma ficou com ele por mais 10 minutos, certificando-se de que ele estava estável antes que os paramédicos chegassem. Ela lhes deu um relatório preciso dos sintomas dele, sua resposta ao tratamento e suas observações, usando terminologia médica que fez com que os paramédicos e o pai de David a encarassem com uma nova compreensão. "Você é médica?" perguntou um dos paramédicos. Emma hesitou por um momento. "Eu tenho formação médica." Enquanto colocavam David na ambulância, ele agarrou a mão de Emma. "Você virá comigo? Por favor?" Emma olhou para o pai dele, que a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Suspeita, talvez. Ou o reconhecimento de que havia mais nessa mulher do que aparentava. "Eu deveria ir com ele", disse o pai baixinho. "Mas, obrigado. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui." Emma assentiu, recuando quando as portas da ambulância se fecharam. Ela a viu desaparecer no trânsito, com o coração acelerado pela adrenalina e por algo mais. Algo que ela não sentia há 8 meses. Propósito. Ela acabara de salvar a vida de uma criança, usara suas habilidades, seu conhecimento, seus instintos para ajudar alguém que precisava dela. Por 10 minutos, ela não fora Emma Santos, a desesperada candidata a um emprego. Ela fora a doutora. Emma Santos, novamente. Mas quando a ambulância desapareceu e a realidade voltou, ela percebeu o que tinha feito. Tinha perdido a sua orientação na Morrison Industries. O único emprego que lhe tinha sido oferecido em 8 meses, perdido porque não conseguiu passar por uma criança em perigo. Emma afundou-se num banco próximo, com a cabeça entre as mãos. Os sapatos rasgados de Sofia passaram pela sua mente. O aviso de aluguel atrasado. A geladeira vazia. Ela tinha acabado de jogar fora sua tábua de salvação por um menino que nem conhecia. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Aqui é Alexander Volkov, pai de David. Precisamos conversar. Amanhã, às 14 horas. Volkov Industries, andar executivo. Não se atrase." Emma ficou olhando para a mensagem. Volkov Industries. Ela conhecia esse nome. Alexander Volkov era um dos homens mais ricos da cidade, um magnata do mercado imobiliário cujos edifícios dominavam o horizonte. O que ele poderia querer com ela? Outra mensagem chegou. "David está perguntando por você. Ele está estável, mas quer ver a senhora gentil que o ajudou a respirar. Se você não vier amanhã, eu vou encontrá-la de qualquer maneira." Emma guardou o celular no bolso, sentindo um arrepio na espinha. Havia algo naquela segunda mensagem que não soava como gratidão. Soava como uma ameaça. Ela não tinha ideia de que, ao salvar a vida de David, havia acabado de entrar em um mundo que mudaria tudo. Não tinha ideia de que o menino com problema cardíaco estava prestes a se tornar a chave para recuperar a vida que ela havia perdido. Não fazia ideia de que Alexander Volkov era um homem que conseguia o que queria, não importava o custo, e amanhã, o que ele queria eram respostas sobre quem era realmente Emma Santos. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. As mãos de Emma ainda tremiam quando ela chegou ao seu prédio 3 horas depois. A adrenalina de ter salvado a vida de David havia passado, substituída por um medo frio que se instalou em seu estômago como uma pedra. Ela havia perdido o emprego na Morrison Industries. Seu telefone vibrou com mensagens do Sr. Harrison, cada uma mais irritada que a outra, até que finalmente chegou a mensagem que selou seu destino. Vaga preenchida. Não se dê ao trabalho de se candidatar novamente. 8 meses procurando emprego, e ela jogou fora sua única oportunidade por um garoto que nem conhecia. Mas enquanto subia as escadas para seu apartamento no 2º andar, ela não conseguia se arrepender. O rosto de David quando sua respiração se estabilizou, o alívio em seus olhos quando a dor diminuiu,
Isso valia mais do que qualquer salário. Mamãe, Sofia se jogou nos braços de Emma no momento em que ela abriu a porta. A senhora, Rodrigues disse que você conseguiu um emprego. O coração de Emma se apertou. Ela estava tão animada após a entrevista que ligou para sua vizinha idosa para compartilhar a boa notícia. Agora ela teria que partir o coração da filha novamente. Houve uma mudança de planos, querida, disse Emma com cuidado, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Sofia. Mas logo surgirá outra oportunidade. O rosto de Sofia ficou triste. Aos 7 anos, ela já estava muito familiarizada com a decepção. Vamos ficar bem, mamãe. Emma puxou a filha para perto, respirando o cheiro do shampoo barato que comprara na loja de $1. Sempre vamos ficar bem, prometo. As palavras soaram vazias, mesmo enquanto ela as dizia. Suas economias estavam reduzidas a $200. O aluguel venceria em 12 dias, mas ela não podia deixar Sofia ver seu desespero. Depois de colocar Sofia na cama com outra história sobre princesas corajosas que sempre encontravam uma maneira de salvar o dia, Emma sentou-se à pequena mesa da cozinha e ficou olhando para as contas espalhadas à sua frente. Conta de luz, água, aluguel, material escolar de Sofia. Os números se misturavam em uma equação impossível. Seu telefone vibrou. O mesmo número desconhecido de antes. Aqui é Alexander Volkov. Amanhã, às 14 horas, Volkov Industries, andar executivo. Não se atrase. Emma ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Alexander Volkov. Ela tinha ouvido esse nome em noticiários, visto sua foto em revistas de negócios quando ainda tinha tempo para ler essas coisas. Magnata do mercado imobiliário, bilionário, conhecido por suas táticas comerciais implacáveis e total falta de sentimentos quando se tratava de ganhar dinheiro. O que um homem assim poderia querer com ela? Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número. David não parou de perguntar por você. Os médicos dizem que ele está bem, mas ele insiste que a mulher especial é a única que realmente o ajudou. Precisamos conversar. O sangue de Emma gelou. Médicos. Isso significava que David havia sido exaustivamente examinado por profissionais médicos que teriam anotado exatamente que tipo de intervenção havia sido realizada naquela garagem. Sua técnica, seu conhecimento, seus instintos, tudo isso estaria documentado em um relatório médico ao qual alguém como Alexander Volkov poderia facilmente ter acesso. Ela passou a noite andando de um lado para outro em seu pequeno apartamento, ponderando suas opções. Ela poderia ignorar a convocação, desaparecer, mudar-se para outra cidade com Sofia e recomeçar. Mas com que dinheiro? Com quais referências? E fugir só a tornaria mais suspeita. Exatamente às 2 da tarde do dia seguinte, Emma estava diante da imponente fachada de vidro da Volkov Industries. O prédio tinha 60 andares, com janelas que refletiam as nuvens como espelhos. Ela havia passado por ele inúmeras vezes quando trabalhava no hospital, sem imaginar que um dia entraria por suas portas como uma mulher com segredos a esconder. O saguão era todo em mármore e aço, projetado para intimidar. Mulheres em ternos de grife clicavam pelo chão com sapatos que custavam mais do que o orçamento mensal de Emma para compras de supermercado. Seguranças observavam cada movimento com olhos que não perdiam nada. Emma Santos para ver o Sr. Volkov, disse ela à recepcionista, tentando projetar uma confiança que não sentia. Os dedos perfeitamente manicurados da mulher voavam pelo teclado. Andar executivo, 60º. O elevador a levará diretamente até lá. A viagem até o topo parecia interminável. Emma observava os números subirem e tentava se preparar para o que quer que Alexander Volkov quisesse discutir. Ela havia elaborado uma dúzia de explicações diferentes para seu conhecimento médico. Ex-enfermeira, treinamento em emergências médicas, cursos de primeiros socorros. Nenhuma delas parecia convincente o suficiente para enganar um homem que havia construído um império, percebendo as mentiras das pessoas. As portas do elevador se abriram para uma área de recepção que gritava riqueza e poder. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de toda a cidade. Emma podia ver o hospital onde trabalhara,
minúsculo à distância como um brinquedo de criança. Senhora Santos, uma mulher na casa dos 30 se aproximou com um sorriso profissional, mas caloroso. Sou Rebecca, assistente do Sr. Volkov. Ele está esperando por você em seu escritório. Emma seguiu Rebecca por um corredor repleto de obras de arte e prêmios caros. Os saltos da mulher ecoavam no piso de mármore como uma contagem regressiva para uma execução. Chegamos. Rebecca bateu uma vez e abriu a porta. A senhora Santos está aqui, senhor. O escritório era do tamanho do apartamento inteiro de Emma. Alexander Volkov estava de costas para a porta, olhando para a cidade através das janelas que se estendiam do chão ao teto. Ele era mais alto do que ela esperava, com cabelos escuros que começavam a mostrar fios grisalhos nas têmporas. Seu terno era claramente feito sob medida, provavelmente custando mais do que Emma havia ganho nos últimos 6 meses de prática médica. Senhor Volkov, disse Emma quando ele não se virou. Você sabe o que eu faço da vida, senhora Santos? Sua voz era grave, controlada, com um sotaque que ela não conseguia identificar. Você trabalha com desenvolvimento imobiliário. Ele se virou lentamente, fixando nela seus olhos azuis claros que pareciam ver através dela. Eu construo coisas, eu derrubo coisas, olho para terrenos baldios e vejo arranha-céus, olho para bairros degradados e vejo empreendimentos lucrativos. Ele caminhou até sua mesa, sem tirar os olhos dela. Mas, o mais importante, olho para as pessoas e vejo exatamente quem elas realmente são. A boca de Emma ficou seca. Não sei ao certo o que você quer dizer. Sente-se. Não era um pedido. Emma sentou-se na cadeira em frente à sua enorme mesa, profundamente consciente de como parecia pequena e deslocada naquele templo da riqueza e do poder. Alexander sentou-se à sua frente, cruzando os dedos. Ontem, meu filho passou pelo que os médicos do pronto-socorro chamaram de um episódio cardíaco significativo. Batimentos cardíacos irregulares, dificuldade para respirar, dor no peito. Sem intervenção imediata, eles disseram que ele poderia ter entrado em parada cardíaca total. Emma não disse nada, mas suas mãos apertaram os braços da cadeira. Os paramédicos relataram que, quando chegaram, David estava estável. Seus sinais vitais estavam melhorando, sua respiração estava regular, sua cor estava boa. Eles disseram que alguém havia realizado uma estabilização cardíaca especializada usando técnicas que normalmente só são conhecidas por profissionais médicos experientes. Eu disse a você que tenho algum treinamento médico. Alexander abriu uma pasta em sua mesa e tirou um pedaço de papel. Este é o relatório dos paramédicos. Quer que eu leia para você? O coração de Emma batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Citação. O paciente foi encontrado sob os cuidados de uma mulher não identificada que claramente havia realizado uma intervenção cardíaca avançada. O posicionamento do paciente, a assistência respiratória e a manipulação dos pontos de pressão indicavam conhecimento médico de nível profissional. Quando questionada, a mulher afirmou ter formação médica básica, mas demonstrou experiência consistente com experiência em cardiologia de emergência. Alexander colocou o papel sobre a mesa. Isso não é formação médica básica, senhora. Santos. Antes de continuar, deixe-me dizer de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai. Eu aprendi RCP, disse Emma, fraca. RCP não inclui a técnica específica de pontos de pressão que você usou para regular o ritmo cardíaco de David. Isso é suporte avançado de vida cardíaca, o tipo de coisa que ensinam a cardiologistas e médicos de pronto-socorro. Alexander inclinou-se para a frente. Então, deixe-me perguntar novamente. Quem é você, realmente? Emma levantou-se abruptamente. Eu devo ir. Estou feliz que David esteja bem, mas não vejo porquê. Sente-se. O comando em sua voz era inconfundível. Ainda não terminamos. Emma permaneceu de pé, com todos os seus instintos dizendo-lhe para correr. Você não pode me forçar a ficar aqui. Não, mas posso pedir à minha equipe de segurança para detê-la enquanto chamo a polícia para denunciar que uma mulher está se passando por profissional médica. A ameaça atingiu Emma como um golpe físico. Eu nunca disse que era médica. Mas você agiu como uma,
e isso levanta algumas questões muito interessantes sobre por que alguém com formação médica avançada está se candidatando a vagas de zelador e morando em... Ele olhou para outro papel em sua mesa. Um apartamento de 2 quartos no bairro de Riverside. O sangue de Emma gelou. Você investigou-me. Eu investigo todas as pessoas que entram em contato com meu filho, especialmente quando demonstram habilidades que não correspondem às suas circunstâncias aparentes. O sorriso de Alexander era frio. Meu pessoal levou menos de 6 horas para compilar um arquivo bastante interessante sobre você. Ele abriu outra pasta, muito mais grossa que a primeira. Emma podia ver fotografias, documentos, o que pareciam recortes de jornal. Emma Santos, 35 anos, atualmente desempregada há 8 meses. Antes disso, seu histórico profissional fica muito confuso. Nenhum emprego estável por mais de algumas semanas, nenhuma referência, nenhum histórico profissional real. É quase como se Emma Santos, a pessoa, não existisse antes de 8 meses atrás. As pernas de Emma ficaram fracas. Ela afundou na cadeira. Mas então meu investigador encontrou algo muito interessante. Alexander pegou um recorte de jornal e o colocou sobre a mesa onde Emma pudesse vê-lo. Você reconhece esta mulher? O rosto de Emma a encarava do jornal, mas era uma Emma diferente, confiante, profissional, vestindo um jaleco branco e um estetoscópio. A manchete dizia: cardiologista pediátrica local enfrenta acusações de negligência médica na morte de criança. Doutora Emma Santos, leu Alexander em voz alta. Uma das chefes de departamento mais jovens da história do City General Hospital, especializada em cardiologia pediátrica. Até 8 meses atrás, quando foi acusada de negligência médica na morte de Marcus Chen, de 8 anos. Emma fechou os olhos, sentindo a onda familiar de culpa e vergonha tomar conta dela. Não foi minha culpa. As acusações acabaram sendo retiradas por falta de provas, mas não antes que a mídia destruísse sua reputação. O hospital a suspendeu enquanto aguardava a investigação. Quando você foi inocentada, o estrago já estava feito. Nenhum hospital a contrataria. O conselho médico suspendeu sua licença enquanto aguardava a revisão. A seguradora cancelou seu contrato. A voz de Alexander era objetiva, como se ele estivesse lendo um relatório comercial. Há 8 meses a doutora Emma Santos desapareceu e Emma Santos, a candidata a emprego, nasceu. Emma abriu os olhos, surpresa ao encontrar lágrimas em suas bochechas. Por que você está fazendo isso? Porque ontem, a mulher que não conseguia ser contratada para limpar banheiros salvou a vida do meu filho usando exatamente as habilidades que a tornaram uma das cardiologistas pediátricas mais promissoras do estado. Alexander recostou-se na cadeira. E isso me apresenta uma oportunidade muito interessante. Que tipo de oportunidade? David tem uma doença chamada cardiomiopatia dilatada. É genética, herdada de sua mãe, que morreu da mesma doença quando ele tinha 3 anos. A voz de Alexander suavizou-se ligeiramente quando mencionou sua esposa. Ele tem episódios como o de ontem quando está estressado ou se esforça fisicamente. Os médicos dizem que sua condição vai piorar com o tempo e que, eventualmente, ele precisará de um transplante de coração. A mente médica de Emma processou automaticamente a informação. A cardiomiopatia dilatada em crianças era grave, mas controlável com os cuidados adequados. Ele precisa de monitorização regular, ajustes na medicação, gestão do estresse. Exatamente. Ele precisa de um cardiologista pediátrico, alguém que compreenda a sua doença intimamente, alguém que consiga reconhecer os sinais de alerta antes que se tornem emergências. Alexander fixou-a novamente com aqueles olhos azuis penetrantes. Alguém como a doutora Emma Santos. Emma balançou a cabeça. Não posso exercer a medicina. Minha licença está suspensa para tratar pacientes em ambientes médicos tradicionais, mas nada impede que você preste serviços de consultoria, cuidados particulares, apoio educacional para um pai preocupado. Você quer me contratar para cuidar do David? Quero contratá-la para manter meu filho vivo.
A máscara de profissionalismo controlado de Alexander caiu por um momento, revelando o pai desesperado por baixo. Os médicos do hospital infantil são competentes, mas eles atendem David por 20 minutos a cada 3 meses. Eles não conhecem seus padrões, seus gatilhos, suas necessidades específicas da mesma forma que alguém que trabalha com ele diariamente conhece. Emma ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. O que exatamente você está propondo? Alexander abriu a gaveta da mesa e tirou um cheque já preenchido em nome dela. Os olhos de Emma se arregalaram quando viu o valor. $50.000. Isso é apenas o bônus de assinatura, disse Alexander. Seu salário seria de 200 mil por ano, mais benefícios, mais moradia. Emma olhou para o cheque. Era mais dinheiro do que ela ganhara em seu melhor ano como médica. Mais do que o suficiente para colocar Sofia em uma boa escola, sair do pequeno apartamento em que moravam e parar de se preocupar com cada conta do supermercado. Alojamento? David responde bem a você. Quero que esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há uma casa de hóspedes na minha propriedade, 3 quartos, totalmente mobiliada. Sua filha seria bem-vinda, é claro. As escolas locais são excelentes. Parecia bom demais para ser verdade. E pela experiência de Emma, quando algo parecia bom demais para ser verdade, qual é a contrapartida? O sorriso de Alexander voltou, mas desta vez era afiado, calculista. Você trabalha exclusivamente para mim. Não discute a condição de David com ninguém sem minha autorização direta. Você assina um acordo de confidencialidade abrangente. E entende que, se alguma vez trair minha confiança ou colocar meu filho em risco... Ele não terminou a frase, mas a ameaça era clara. Você está me pedindo para desaparecer novamente, para me tornar outra pessoa. Estou pedindo que você se torne quem sempre foi, uma médica que salva a vida de crianças. A única diferença é que agora você salvará a vida de uma criança e eu pagarei muito bem para você fazer isso. Emma olhou para o cheque novamente. Segurança para Sofia. Uma chance de praticar medicina novamente, mesmo que de forma limitada. Uma saída da pobreza esmagadora que definiu suas vidas por 8 meses. Mas também uma gaiola dourada. Trabalhar para um homem que provou que poderia destruir sua vida com um único telefonema. Tornar-se dependente de alguém cuja riqueza lhe dava poder sobre seu futuro. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Você tem até amanhã de manhã. Se decidir aceitar, traga sua filha e todos os pertences que não puder substituir. Se recusar, a voz de Alexander tornou-se fria novamente. Bem, digamos que meu investigador encontrou algumas discrepâncias muito interessantes em sua conduta no caso Marcus Chen. Discrepâncias que o conselho médico pode considerar dignas de reabrir a investigação. Emma sentiu um calafrio. Você está me chantageando. Estou lhe apresentando opções. Trabalhe para mim e viva confortavelmente enquanto usa suas habilidades para ajudar uma criança que precisa de você. Ou continue no caminho atual e veja aonde isso vai levar. Ele se levantou, sinalizando o fim da reunião. Rebecca vai acompanhá-la até a saída. Emma caminhou até a porta com as pernas trêmulas, ainda segurando o cheque na mão. Quando ela alcançou a maçaneta, a voz de Alexander a deteve. Senhora. Santos, Emma. Ela se virou. David perguntou se poderia vê-la novamente. Ele disse que você o fez se sentir seguro. A voz de Alexander estava mais suave agora, quase vulnerável. Isso não é algo que meu filho diz com frequência. Emma saiu do prédio atordoada. Em uma única reunião, Alexander Volkov destruiu sua nova identidade cuidadosamente construída, ofereceu tudo o que ela sonhou nos últimos 8 meses e aprendeu em uma decisão que definiria o resto de sua vida. Enquanto estava sentada em seu carro na garagem, olhando para o cheque que representava mais dinheiro do que ela tinha visto em meses, um pensamento continuava girando em sua mente. Quem era Alexander Volkov realmente e o que ele realmente queria dela? Porque homens como ele não se tornavam bilionários sendo generosos. Eles se tornavam bilionários encontrando as fraquezas das pessoas e explorando-as. E Emma estava começando a suspeitar
que ela e Sofia tinham acabado de se tornar sua mais nova aquisição. Emma passou a noite inteira olhando para o teto de seu pequeno quarto, com o cheque de $50.000 sobre a mesinha de cabeceira como uma arma carregada. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso calculista de Alexander Volkov e ouvia suas ameaças veladas ecoando em sua mente. Pela manhã, ela havia tomado sua decisão. Ela não podia confiar em Alexander Volkov, mas também não podia ignorar David. O menino precisava de supervisão médica que ia além dos exames de rotina e, apesar de tudo, Emma sabia que era a pessoa certa para fornecê-la. Seu plano era simples: aceitar o cargo, ajudar David e documentar tudo discretamente até encontrar uma maneira de proteger a si mesma e a criança de qualquer jogo que Alexander estivesse realmente jogando. Exatamente às 10 da manhã, Emma estava do lado de fora dos imponentes portões da propriedade dos Volkov, com 2 malas e uma filha de 7 anos confusa. "Mamãe, por que estamos nos mudando de novo?" perguntou Sofia, segurando seu coelho de pelúcia favorito. "Porque às vezes a vida nos dá novas oportunidades, querida, e às vezes temos que ser corajosos o suficiente para aproveitá-las." A propriedade era tudo o que Emma esperava da casa de um bilionário e muito mais. A casa principal se estendia por um terreno bem cuidado, como um pequeno palácio, toda em pedra e vidro, com linhas arquitetônicas que sugeriam que o dinheiro não tinha sido um problema em sua construção. A casa de hóspedes, onde elas iriam morar, era maior do que qualquer lugar que Emma já tivesse chamado de lar. "Senhora Santos", uma vozinha chamou quando elas se aproximaram da porta da frente. David veio correndo pelo gramado, com o rosto radiante de emoção genuína. Atrás dele, em um ritmo mais moderado, vinha Alexander, vestido casualmente com jeans e uma camisa social que provavelmente custava mais do que o carro de Emma. "Você veio!" David abraçou Emma pela cintura com o afeto desinibido de uma criança que encontrou alguém em quem confia. "Papai disse que você poderia ajudar a cuidar de mim. Isso significa que você é uma médica como as do hospital?" Emma olhou por cima da cabeça de David para Alexander, que observava a interação com uma expressão indecifrável. "Sou alguém que entende de corações, David, e estou aqui porque quero garantir que o seu permaneça forte e saudável." "David, por que você não mostra o jardim para Sofia enquanto eu ajudo a senhora Santos a se acomodar?" sugeriu Alexander. As crianças saíram correndo juntas, a timidez inicial de Sofia desaparecendo sob a conversa entusiasmada de David sobre o lago com carpas e a casa na árvore que seu pai havia construído no verão anterior. "Ela é linda", disse Alexander, observando as meninas desaparecerem na esquina da casa. "Ela tem os seus olhos." "Não", disse Emma bruscamente. "Não finja que isso é por bondade ou pela família." "Nós dois sabemos por que estou aqui", Alexander a estudou por um momento. "Sabemos? Por que você não me diz por que acha que está aqui? Porque você descobriu minha fraqueza e está explorando-a. Você sabe que não consigo ignorar uma criança que precisa de ajuda médica e sabe que estou desesperada o suficiente para aceitar um acordo que é essencialmente servidão por contrato. Essa é uma visão muito cínica." "Aprendi a ser cínica em relação aos homens com poder." Alexander assentiu lentamente. "É justo. Entre. Há coisas que você precisa saber sobre a condição de David e sobre outras circunstâncias." Ele a conduziu pela casa principal, passando por cômodos decorados com um tipo de elegância discreta que gritava riqueza. Eles terminaram no que parecia ser um escritório doméstico, repleto de livros e revistas médicas. "Você tem estudado", observou Emma, notando as passagens destacadas e as anotações manuscritas nas margens. "Quando seu filho tem uma condição potencialmente fatal, você aprende tudo o que pode." Alexander pegou um arquivo médico grosso. O histórico completo de David, registros hospitalares, resultados de exames, testes de medicamentos. Tudo. Emma abriu o arquivo e imediatamente entendeu por que Alexander estava tão desesperado para encontrar ajuda especializada. A condição de David era mais complexa do que ela havia percebido inicialmente. A cardiomiopatia dilatada estava progredindo mais rapidamente do que o normal para sua idade, e os episódios de estresse estavam se tornando mais frequentes e graves.
Os médicos deram a ele 2 anos, talvez 3, antes que ele precise de um transplante, disse Alexander baixinho. Mas encontrar um coração compatível para uma criança, as listas de espera são longas e o tipo sanguíneo de David é raro. Emma continuou lendo, sua mente médica analisando automaticamente os dados e formando estratégias de tratamento. Seu regime de medicação poderia ser otimizado, e há novas terapias, ensaios clínicos para crianças com seus marcadores genéticos específicos. É exatamente por isso que preciso de você. Alexander sentou-se à sua frente. Os médicos do hospital infantil são bons, mas eles têm centenas de pacientes. David é apenas mais um caso para eles. Para você, ele poderia ser o paciente que eu salvo para compensar aquele que perdi? Alexander olhou nos olhos dela. Talvez. Isso seria tão errado? Antes que Emma pudesse responder, David irrompeu pela porta, com o rosto corado de excitação e esforço. Emma, você precisa ver a casa na árvore. Sofia está adorando e nós vamos. Ele parou no meio da frase, segurando o peito. Seu rosto empalideceu, e Emma reconheceu os sinais imediatamente. David, venha cá, disse ela calmamente, já se movendo em direção a ele. Vamos sentar por um minuto, mas desta vez foi diferente. A respiração de David ficou mais ofegante do que antes, e quando Emma verificou seu pulso, o ritmo irregular estava mais pronunciado do que havia estado na garagem. Alexander, preciso que você ligue para o seu motorista e peça para ele trazer o carro, disse Emma, sua voz assumindo o tom autoritário de uma médica em modo de crise. Precisamos levar David para o hospital agora. Não! David ofegou, agarrando a mão de Emma. Não quero voltar para o hospital. Eles sempre querem fazer exames e me enfiar agulhas e... David, me escute, disse Emma, ajoelhando-se ao nível dos olhos dele. Lembra como eu te ajudei a se sentir melhor ontem? Vou fazer isso de novo, mas desta vez preciso ter certeza de que você está completamente seguro. Emma, disse Alexander com urgência, o carro chegará em 5 minutos, mas... Ele não vai aguentar 5 minutos, disse Emma, seus olhos treinados percebendo a rápida deterioração do estado de David. O coração dele está entrando em arritmia. Onde estão os remédios de emergência? No quarto, na gaveta de cima da mesinha de cabeceira, disse Alexander, já se movendo. Emma pegou David no colo e o levou para o quarto, sua mente correndo através dos protocolos de tratamento. Quando Alexander lhe entregou a medicação, ela percebeu algo que fez seu sangue gelar. Essas dosagens estão erradas, disse ela, olhando para os frascos de remédios. Quem prescreveu isso? O Dr. Richardson, do Hospital Infantil. O cardiologista de David e as mãos de Emma voaram sobre os rótulos dos medicamentos, comparando-os com o peso atual e a gravidade do quadro de David. Alexander, essas dosagens são para uma criança 20 libras mais pesada que David. Com seu peso atual e sua evolução, esse medicamento pode, na verdade, desencadear os episódios em vez de preveni-los. Alexander olhou para ela. O que você está dizendo? Estou dizendo que a condição de David tem piorado porque ele tem recebido tratamento inadequado. Emma já estava calculando as dosagens corretas em sua cabeça. Precisamos estabilizá-lo aqui e depois levá-lo ao hospital para uma avaliação adequada. Ela administrou a dosagem correta do medicamento e, em poucos minutos, a respiração de David começou a melhorar. Sua cor voltou e o ritmo irregular e assustador de seus batimentos cardíacos começou a se estabilizar. Como você sabia? Perguntou Alexander, observando a melhora dramática de seu filho. Emma ergueu os olhos de onde monitorava o pulso de David. Porque passei os últimos 8 meses estudando todos os casos semelhantes ao de Marcus Chen. Analisei todas as decisões que tomei, todos os protocolos que segui, todos os medicamentos que prescrevi. Conheço a cardiologia pediátrica melhor agora do que quando estava exercendo a profissão. Marcus Chen, disse David fraco. Quem é Marcus Chen? Emma hesitou, mas Alexander acenou com a cabeça, encorajador. Marcus era um menino de quem cuidei quando era médica no hospital, disse Emma com cuidado. Ele tinha um problema cardíaco como o seu, mas mais grave.
Tentei muito ajudá-lo, mas às vezes, mesmo quando os médicos fazem tudo certo, as crianças ficam muito doentes para melhorar. David estudou o rosto dela com a intensidade e seriedade que as crianças às vezes possuem. Você se meteu em encrenca por tentar ajudá-lo? Sim, me meti. Algumas pessoas acharam que eu cometi erros e disseram que eu não poderia mais ser médica. Mas você me salvou, disse David com naturalidade. 2 vezes. E você descobriu que meu remédio estava errado, enquanto os médicos do hospital não descobriram. Ele olhou para o pai. Pai, Emma é uma médica muito boa. Alexander estava olhando para Emma com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sim, disse ele lentamente. Ela é. Durante a hora seguinte, enquanto David descansava e sua condição se estabilizava completamente, Emma se viu na estranha posição de ter que explicar a Alexander exatamente o quanto de negligência médica havia ocorrido bem debaixo do seu nariz. O Dr. Richardson tem tratado David como um caso padrão de cardiomiopatia dilatada, explicou ela, espalhando os prontuários de David sobre a mesa da cozinha. Mas os marcadores genéticos de David mostram uma variante específica que responde de maneira diferente aos tratamentos tradicionais. O protocolo de medicação que funciona para a maioria das crianças com essa condição, na verdade, acelera a progressão em crianças com o perfil genético de David. Como eles não sabiam disso? Porque o teste genético que revelaria essa informação não é um protocolo padrão. É caro, o seguro nem sempre cobre e a maioria dos cardiologistas não o solicita, a menos que os tratamentos padrão estejam claramente falhando. Emma abriu os resultados dos exames em seu laptop. Mas se você observar os padrões de resposta de David ao longo do último ano, os sinais estavam todos lá. Alexander estudou os dados, sua mente empresarial claramente processando as implicações. Então Davi tem piorado não apesar do tratamento, mas por causa dele? Exatamente. E se conseguirmos colocá-lo no regime de medicação correto e implementar algumas modificações no estilo de vida, seu prognóstico melhora drasticamente. Quão drasticamente? Emma sorriu pela primeira vez desde que entrou na casa dos Volkov. Com o tratamento adequado, crianças com a condição específica de David podem ter uma vida normal e saudável. Sem necessidade de transplante, o silêncio que se seguiu foi profundo. Alexander afundou na cadeira, como se toda a tensão que carregava há meses tivesse subitamente deixado seu corpo. Eu estava me preparando para a morte do meu filho, disse ele baixinho, tomando providências, criando fundos, tentando descobrir como tornar seus últimos anos o mais felizes possível. E agora? Agora você está me dizendo que ele pode não precisar morrer. Emma assentiu. Pelo menos não por causa dessa condição. Ele precisará de monitoramento, ajustes na medicação à medida que crescer, algumas restrições de atividades durante a adolescência, quando seu coração ainda estiver em desenvolvimento. Mas David poderá viver até a velhice. Alexander levantou-se abruptamente e caminhou até a janela de costas para Emma. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Você sabe como é ver seu filho sofrer e se sentir completamente impotente? Ter todo o dinheiro do mundo e não poder comprar a única coisa que importa? Eu sei como é ter a vida de uma criança em suas mãos e falhar com ela, disse Emma suavemente. Eu sei como é repassar cada decisão 1000 vezes, imaginando se você poderia ter feito algo diferente. Alexander se virou. Marcus Chen. O que realmente aconteceu? Emma ficou em silêncio por um longo momento. Marcus tinha uma condição semelhante à de David, mas muito mais avançada. Quando ele me procurou, seu coração já estava falhando. Recomendei um transplante imediato, mas seus pais queriam tentar tratamentos menos invasivos primeiro. Ela fez uma pausa, as lembranças ainda dolorosas depois de todos esses meses. Eu concordei em tentar um novo protocolo de medicação. Era experimental, mas tinha se mostrado promissor em pacientes adultos. E? Marcus teve uma reação alérgica à medicação, entrou em choque anafilático e parada cardíaca. Conseguimos ressuscitá-lo, mas ele ficou sem oxigênio por muito tempo. Ele viveu mais 3 dias antes que seus pais tomassem a decisão de desligar os aparelhos. Alexander ficou em silêncio, absorvendo a história.
O conselho de revisão do hospital concluiu que eu havia seguido todos os protocolos adequados, obtido os consentimentos apropriados e tomado decisões médicas razoáveis com base nas informações disponíveis. Mas a família de Marcos era rica e influente. Eles contrataram advogados, foram à mídia e me pintaram como uma médica imprudente que fez experiências com seu filho. A voz de Emma endureceu. A verdade não importava. A narrativa era mais convincente. Então você foi inocentada legalmente, mas destruída profissionalmente. Exatamente. E o pior é que comecei a acreditar neles. Comecei a questionar todas as decisões que já havia tomado, todos os pacientes que já havia tratado. Quando você perde essa confiança, essa certeza de que está ajudando as pessoas, você não consegue mais exercer a medicina. Alexander voltou para a mesa e sentou-se à sua frente. Mas você salvou David 2 vezes, com total confiança e instintos perfeitos, porque ajudar David parecia certo de uma forma que nada parecia certo há 8 meses, porque quando o vi em sofrimento, não pensei em processos judiciais, conselhos médicos ou na minha própria reputação. Só pensei em melhorar uma criança doente, que é o que sempre fez, não é? O que estava fazendo com Marcus Chen? Emma acenou com a cabeça, surpresa ao encontrar lágrimas nos olhos. Tornei-me cardiologista pediátrica porque queria salvar a vida de crianças. Isso nunca mudou, mesmo quando tudo o resto desmoronou. Alexander estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. Emma, devo-lhe um pedido de desculpas. Por quê? Pela investigação, pelas ameaças, pela manipulação. Estava tão desesperado para ajudar o David que estava disposto a usar qualquer influência que pudesse encontrar para mantê-la aqui. Ele apertou a mão dela gentilmente. Mas você não ficou porque eu a forcei. Você ficou porque é exatamente quem eu esperava que fosse. Uma médica que coloca as crianças em primeiro lugar. Não importa o custo para você. Emma olhou para as mãos entrelaçadas. O que acontece agora? Agora ajudamos David a melhorar. E então, se você estiver disposta, ajudamos outras crianças a melhorar também. O que você quer dizer? Alexander sorriu e, pela primeira vez, o sorriso chegou aos seus olhos. Tenho pensado no que fazer com meu dinheiro quando pensei que David não ficaria aqui por muito mais tempo. Eu estava planejando criar uma fundação, financiar pesquisas em cardiologia pediátrica. Mas e se, em vez de apenas financiar pesquisas, criássemos algo mais imediato? Uma clínica especializada exatamente no tipo de casos complexos com os quais os hospitais tradicionais têm dificuldade. Emma olhou para ele. Você está falando de um empreendimento gigantesco, só o licenciamento. Tenho advogados que podem cuidar do licenciamento. Tenho dinheiro para contratar a melhor equipe, comprar os melhores equipamentos, financiar pesquisas sobre condições como a do David. Alexander inclinou-se para a frente. O que preciso é de alguém que entenda que cada paciente é filho de alguém, alguém que não desista quando os tratamentos padrão não funcionarem. Você quer que eu administre uma clínica cardíaca pediátrica? Quero que você salve a vida de crianças, da mesma forma que salvou a vida de David, da mesma forma que tentou salvar a vida de Marcus Chen. A voz de Alexander agora estava séria. Quero lhe dar os recursos para que você seja a médica que sempre quis ser. Emma ficou em silêncio por um longo tempo, processando a magnitude do que ele estava oferecendo. Levaria anos para colocar algo assim em funcionamento. Eu tenho tempo agora. David tem tempo. E há outras crianças por aí que precisam do que você pode lhes oferecer. Outras crianças cujos médicos podem estar cometendo os mesmos erros que cometeram com David. Exatamente. Emma olhou pela janela, onde podia ver David e Sofia brincando juntos no jardim. David estava rindo, correndo, agindo como qualquer menino normal de 8 anos. Ontem, ela pensava que ele poderia estar morrendo. Hoje, ela sabia que ele provavelmente viveria para ver seus netos. Seria necessário haver condições, disse ela finalmente. Diga quais. Autonomia médica total. Eu tomo as decisões clínicas sem interferência de administradores ou membros do conselho. Concordo. Um componente de pesquisa. Documentamos tudo, publicamos nossas descobertas, compartilhamos nossos sucessos e fracassos com a comunidade médica.
Claro. E eu quero limpar meu nome, oficialmente. Quero que o Conselho Médico restabeleça minha licença e quero um reconhecimento público de que fui injustamente acusado no caso Marcus Chen. Alexander assentiu. Eu posso fazer isso acontecer. Meus advogados podem solicitar uma revisão e assim que o caso de David for documentado, ficará claro que seu julgamento médico foi correto o tempo todo. Emma levantou-se e caminhou até a janela, observando as crianças brincarem. Sofia estava ensinando David a trançar hastes de dente de leão, com as cabeças inclinadas juntas em concentração. Duas crianças que talvez nunca tivessem se conhecido se não fosse por um encontro casual em um estacionamento. Doutora Emma Santos, disse ela baixinho, testando como era dizer seu nome com seu título novamente. Soa bem, disse Alexander atrás dela. Emma se virou. Quando começamos? Perguntou ela. O sorriso de Alexander era radiante. Já começamos. 6 meses depois, Emma estava no saguão do Centro Cardíaco Pediátrico Santos Volkov, observando a instalação dos últimos equipamentos na sala de cirurgia de última geração. O centro era pequeno para os padrões hospitalares, tinha apenas 30 leitos, mas foi projetado para tratar os casos cardíacos pediátricos mais complexos de toda a região. Dr. Santos, sua assistente Jennifer se aproximou com um tablet cheio de solicitações de agendamento. A família Chen está aqui para a consulta. Emma olhou para cima, surpresa. Família Chen? Os pais de Marcus Chen. Eles solicitaram uma consulta sobre o filho mais novo que está apresentando os primeiros sinais da mesma condição que Marcus tinha. O coração de Emma parou. Ela não falava com os pais de Marcus desde que o processo judicial foi encerrado. A última vez que os viu, a mãe de Marcus gritou com ela no corredor do hospital, chamando-a de assassina. Devo remarcar? Perguntou Jennifer, percebendo a hesitação de Emma. Não, disse Emma após um momento. Mande-os para o meu consultório. Vou atendê-los agora. Os pais de Marcus pareciam mais velhos do que Emma se lembrava, desgastados pela dor e pelo peso de perder um filho. Mas quando viram Emma, os olhos da senhora Chen se encheram de lágrimas. Doutora Santos, disse ela baixinho. Obrigada por nos receber. Claro. Jennifer mencionou que vocês estão preocupados com o seu filho mais novo? O Sr. Chen assentiu. Tommy está apresentando alguns dos mesmos sintomas que Marcus tinha quando era mais novo. Fadiga, dores ocasionais no peito. Nós estamos com medo. Emma estudou os resultados dos exames que eles trouxeram e seu olhar treinado identificou imediatamente os marcadores genéticos que haviam sido ignorados no caso de Marcus. Senhor e senhora Chen, preciso perguntar uma coisa a vocês e espero que sejam honestos comigo. Se soubessem na época o que sabemos agora sobre a condição específica de Marcus, teriam tomado decisões diferentes sobre o tratamento dele? A senhora Chen enxugou os olhos. Doutora Santos, devemos desculpas a você. Depois que Marcus morreu, ficamos tão furiosos, tão desesperados para culpar alguém, que nos convencemos de que você havia cometido erros. Mas, ao longo do último ano, consultamos especialistas em todo o país. Todos eles nos disseram a mesma coisa, que você seguiu os protocolos adequados e tomou decisões razoáveis com base nas informações disponíveis. Agora sabemos que a condição de Marcus era tão rara que o tratamento que poderia tê-lo salvado ainda nem havia sido desenvolvido, acrescentou o Sr. Chen. Nós o culpamos por não ser capaz de fazer milagres. Emma sentiu que o peso que carregava há mais de um ano finalmente começava a diminuir. Obrigada por me contar isso. Isso significa mais do que você imagina. Você pode ajudar Tommy? Perguntou a senhora. Chen. Você pode impedir que percamos outro filho? Emma sorriu, olhando para os resultados dos exames que mostravam claramente que a condição de Tommy era a mesma variante que David tinha, tratável, controlável, com chances de sobrevivência. Sim, disse ela com total confiança. Eu posso ajudar Tommy. E desta vez, vamos acertar. Mais tarde naquela noite, Emma sentou-se no jardim atrás da casa de hóspedes, observando David e Sofia perseguirem vagalumes no crepúsculo que se aproximava.
Alexander saiu da casa principal carregando 2 xícaras de café e sentou-se na cadeira ao lado dela. "Teve um bom dia?" perguntou ele. "O melhor dia que tive em muito tempo", disse Emma, aceitando o café com gratidão. "A família Chen veio nos visitar, os pais de Marcus. Como foi?" "Eles pediram desculpas e trouxeram o filho mais novo, que tem a mesma condição que David tinha. Vou poder ajudá-lo." Alexander ficou em silêncio por um momento. "Você acha que Marcus estaria vivo se você soubesse naquela época o que sabe agora?" Emma considerou a pergunta honestamente. "Talvez. Provavelmente. Mas não posso mudar o que aconteceu com Marcus. Só posso usar o que aprendi com a perda dele para salvar outras crianças. Como David. Como Tommy Chen. Como as dezenas de outras crianças que passarão pelas portas do centro." Emma sorriu, observando Sofia mostrar a David como segurar vagalumes delicadamente nas mãos, sem machucá-los. "Eu achava que minha carreira tinha acabado, que tinha perdido tudo o que era importante para mim, mas talvez eu só precisasse desmoronar completamente para poder reconstruir algo melhor." Alexander estendeu a mão e segurou a dela. "Se isso serve de consolo, acho que a doutora Emma Santos é exatamente quem ela sempre foi destinada a ser." "E quanto a Alexander Volkov, quem ele deveria ser?" Alexander riu, um som de pura alegria que seria impossível imaginar, vindo do homem frio e calculista que Emma conhecera naquele escritório corporativo. "Acho que ele deveria ser um pai que pode ver seu filho crescer. E talvez, se tiver muita sorte, algo mais do que isso." Emma apertou a mão dele, enquanto Sofia e David caíam na grama, rindo e sem fôlego depois de correr atrás dos vagalumes. "Acho que ele pode estar certo sobre isso." Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro, Emma refletiu sobre a estranha jornada que a trouxe até ali. 8 meses atrás, ela era uma mulher desesperada se candidatando a empregos de faxineira, convencida de que sua vida tinha acabado. Naquela noite, ela era novamente a doutora Emma Santos, com uma clínica médica de última geração, uma bolsa de pesquisa que financiaria estudos inovadores e um futuro cheio de vidas infantis para salvar. Mas, acima de tudo, ela tinha David, saudável e feliz, planejando fazer um teste para a Liga Infantil na primavera. Ela tinha Sofia, que não perguntava mais se eles eram pobres, porque finalmente se sentia segura e amada. Ela tinha Alexander, que começou como seu chantagista e se tornou, bem, algo maravilhoso que nenhum dos dois ainda sabia definir. E ela sabia que, às vezes, a pior coisa que pode acontecer a você também é o primeiro passo para a melhor coisa que pode acontecer a você. Às vezes, você precisa perder tudo para descobrir o que realmente é capaz de construir. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui. Vejo você na próxima história emocionante.